A Era Vargas foi o período de 15 anos da história brasileira que se estendeu de 1930 a 1945, e no qual Getúlio Vargas era o presidente do país. Durante esse período, Getúlio Vargas procurou centralizar o poder. Permaneceu no poder até 1945, quando foi forçado a renunciar à presidência por causa de um ultimato dos militares. A Era Vargas é dividida em três fases. Governo Provisório, 1930 a 1934. Nessa fase, Vargas já realizou as primeiras medidas de centralização do poder e assim dissolveu o Congresso Nacional, por exemplo. Foi promulgada a Constituição de 1934. A nova Constituição foi considerada bastante moderna para a época e trouxe novidades, como o sufrágio universal feminino. Governo Constitucional, 1934 a 1937. Esta fase constitucional da Era Vargas estendeu-se até novembro de 1937, quando Getúlio Vargas realizou um autogolpe, cancelou a eleição de 1938 e instalou um regime ditatorial no país. O golpe do Estado Novo tem como pretexto a divulgação de um documento falso, conhecido como Plano Cohen. Este documento falava sobre uma conspiração comunista que estava em curso no país. Estado Novo, 1937 a 1945. O Estado Novo foi a fase ditatorial da Era Vargas e estendeu-se por 8 anos. Nesse período, Vargas reforçou seu poder, reduziu as liberdades civis e implantou a censura. Também foi o período de intensa propaganda política e o momento em que Vargas estabeleceu sua política de aproximação das massas. Durante esse período, também se destacou a política trabalhista, destacando-se a criação do salário mínimo em 1940 e a consolidação das leis do trabalho, CLT, em 1943. Os sindicatos passaram para o controle do Estado. Aspectos positivos do período. Um dos aspectos positivos do governo Vargas é, sem dúvida, a consolidação da industrialização no Brasil, pois foi nesse período em que a indústria brasileira recebeu um grande impulso, através de privilégios às indústrias nacionais, para não deixar o Brasil cair na dependência externa com leis voltadas para o regulamento do mercado de trabalho, medidas protecionistas e investimentos em infraestrutura. A indústria nacional cresceu significativamente nas décadas de 1930 e 1940. Aspecto negativo do período: o desenvolvimento industrial continuou restrito na região sudeste, excluindo as demais regiões e provocando uma grande disparidade regional. Esse processo foi uma das causas da migração de nordestinos para o sudeste. A Segunda Guerra Mundial, deflagrada em 1939, pôs em disputa a doutrina fascista e nazista contra a doutrina da liberal democracia. Apesar da simpatia de Vargas pela Alemanha e pela Itália, que foram governos nazifascistas criados durante o período entre guerras, as circunstâncias da guerra com a entrada dos Estados Unidos no conflito levaram o Brasil a combater ao lado dos aliados. Com a derrota de Hitler em 1945, o mundo foi tomado pelas ideias democráticas e o regime autoritário brasileiro já não podia mais se manter.